Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rodrigo Portela. Pessoal, e hoje, dia 7 de setembro, dia da independência aqui do nosso país, a Apple anunciou seus novos smartphones iPhone 14, a linha toda de iPhone 14, anunciou o novo Apple AirPods Pro, os Apple Watches, que foram 3 modelos, mas nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês dos iPhones 14, 2 Pro, como a gente já tinha, e 2 modelos não Pro, só que como eu já tinha falado em outro vídeo aqui para vocês, ela tirou do mercado o iPhone Mini. Então se você tem um iPhone 13 Mini, coloque ele numa moldura, guarde quando ele não estiver mais funcionando ou se estiver velhinho, porque provavelmente ele não voltará. A Apple lançou o iPhone 14, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. Então são 2 modelos não Pro de 6.1 polegadas e 6.7 polegadas e 2 modelos Pro também de 6.1 polegadas e 6.7 polegadas. Os iPhones 14 vêm em 5 cores, o 14 e o 14 Plus, que é o maior de 6.7 polegadas, que agora a gente pode ter um iPhone grande sem precisar comprar um modelo Pro. Vem nessas 5 cores, tá? Eles vêm nas cores meia-noite, que é o pretinho, vem na cor roxo, vem no Estelar, vem no Product Red e na cor azul. Então são 5 cores, tanto para os 6.1 polegadas quanto para os 6.7 polegadas dos modelos não Pro. Todos eles começam com 128 GB, 128, 256 ou 512 em todos esses modelos não Pro. O iPhone 14 vem pesando 172 gramas e o 14 Plus vem aí com 203 gramas. Eles são relativamente bem mais leves do que os modelos Pro que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, por conta da construção dos aparelhos. A tela é OLED, HDR com True Tone, com uma tonalidade de cor P3. Você tem aí um pico de brilho que pode ir até 1200 nits para reprodução de vídeo em HDR e um brilho típico de 800 nits nos 2 modelos de 6.1 a 6.7 polegadas, o 14 e o 14 Plus. E quanto ao chip, galera, muito já tinha se falado desde muito tempo atrás que os iPhones 14 e 14 Plus, o maior, não viriam com o chip novo da Apple, o A16 Bionic. Isso realmente aconteceu. A Apple deixou o A16 Bionic para os modelos Pro, o 14 Pro e o 14 Pro Max, enquanto os modelos 14 e 14 Plus vieram com o A15 Bionic, que é o mesmo chip, que se difere um pouquinho do que a gente tinha no ano passado, tá? Os modelos Pro, o 13 e 13 Pro, tinham um A15 Bionic, mas com um chip um pouco mais eficiente do que os modelos que equipavam o iPhone 13 e o 13 Mini, tá? Então esse chip que equipava o modelo Pro veio para o modelo 14 agora, e os modelos Pro foram para o A16 Bionic. Mas vocês sabem já que os chips da Apple são os mais rápidos do mercado, então não precisa reclamar que você não vai ter um A16 Bionic no seu iPhone 14 ou 14 Plus, porque o 15, que é o mesmo que equipava o 13 Pro Max e o 13 Pro, é muito rápido. Outra coisinha, pessoal, que a gente vai herdar novamente, como a Apple já tinha feito ano passado, que herdou umas coisas do 12, os modelos não Pro desse ano, que agora a gente não tem o Mini, enfatizando mais uma vez, herdaram a câmera principal do modelo anterior Pro. No ano retrasado, a Apple tinha o iPhone 12 Pro Max. A câmera do iPhone 12 Pro Max veio para o iPhone 13, certo? Que não era o modelo Pro. Este ano a Apple fez mais ou menos parecido. Ela trouxe a câmera dos modelos Pro, que são exatamente iguais. No 12 não era igual, a câmera do 12 Pro Max era a melhor de todos. Já no 13, a câmera do 13 Pro e do 13 Pro Max eram idênticas. Essa câmera principal traseira do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max veio para a linha 14. Então é aquela câmera mais clara, com abertura de f1.5, a câmera muito mais capaz. Esse sensor é capaz de entregar sozinho, sem a capacidade de utilizar o software da Apple, 50% mais luz do que o modelo anterior. Então é provável que você tenha fotos melhores, né, no escuro, e que você ainda tenha um modo noite com intervalo mais curto para captar as fotos quando tiver pouca luminosidade. Então ela herdou a câmera do modelo 13 Pro e 13 Pro Max. Uma boa coisa. O que ela não herdou é o sensor de 12 megapixels ultra-wide que tem autofoco nos modelos 13 Pro e 13 Pro Max. O iPhone 14 e 14 Plus tem 2 câmeras, a principal de 12 megapixels, que é essa herdada que eu falei, e uma ultra grande angular, que é de 12 megapixels também, f2.4, que não é a mesma câmera que a gente tem nos modelos Pro, nem do ano passado, nem desse, que não tem
autofoco, mas então você tem duas câmeras na parte traseira. Uma novidade que eu já falava há muito tempo que era necessário na Apple era a introdução de uma câmera frontal com autofoco. E finalmente a Apple ouviu. Cara, eu peço isso. Quem acompanha o canal, há mais de 3 anos que eu falo que isso já devia ter acontecido e que eu não sabia por que a Apple não tinha introduzido isso. Provavelmente um medo dos usuários não entenderem a falta de profundidade utilizando uma câmera com autofoco. Então você vai ter um foco melhor, uma nitidez muito maior, coisa que perdia nos testes de câmera que eu faço aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para ver os testes quando chegarem os dispositivos aqui na minha mão. Ele perdia muito em questão de foco para os dispositivos da Samsung. Então, agora, tanto o modelo 14, o 14 Plus, o 14 Pro e o 14 Pro Max vão ter câmera frontal com autofoco. Quer dizer que quando se aproximar alguma coisa para gravar um vídeo na câmera frontal, desse jeito que eu estou fazendo agora aqui, ó, ela vai focar no seu objeto e o resto pode ficar um pouquinho desfocado pelo fator da abertura. E a Apple, talvez utilizando de software, consiga trazer uma profundidade ainda para as pessoas quando você estiver fazendo aquela foto em grupo, que era o meu maior medo quando eu falava que a Apple não trazia essa câmera com autofoco, porque as pessoas talvez não entenderiam o que é profundidade de campo. Você focado e conforme as pessoas estão mais para trás ou o que você tiver para trás, ficar um pouco desfocado. Vamos ver a hora que eu testar, ver como que vai estar isso. Mas enfim, ótimo, cara. Temos autofoco na câmera frontal de todos os iPhones da linha 14. Uma outra ótima novidade para quem estava esperando, e é outra coisa que eu pedia demais, e não só na Apple, mas em todas as marcas de smartphones, era a capacidade de você gravar naquele modo cinematográfico, um modo cinema, que é aquele vídeo com desfoque, que na Apple você consegue controlar as áreas que estão desfocadas depois mesmo de ter gravado o vídeo. Agora você consegue gravar tanto na frontal quanto na traseira. Nos modelos Pro e nos modelos não Pro, você consegue gravar em 4K. Então, antes você não podia, era só Full HD. A Apple trouxe agora o modo cinematográfico, que agora sim eu vou pensar, eu posso ter, e as pessoas podem até ter um canal profissional de vídeos no YouTube utilizando só o smartphone. Porque, cara, um vídeo com desfoque é um negócio lindo. Os meus testes de câmera, as minhas introduções de vídeo quando eu tô fazendo fora do estúdio, eu sempre levava uma câmera na mão por conta de querer um desfoque de fundo nos vídeos de introdução. Então, se agora a gente vai ter 4K, é ótimo um 4K, um vídeo com desfoque, eu podendo controlar o desfoque na linha toda. Além do modo cinematográfico em 4K, a Apple trouxe também o modo ação para todos os smartphones também. Os Pro que vão ter o A16 Bionic e os 14 e 14 Plus que vão ter o 15 Bionic vão ser capazes de gravar vídeos no modo ação, que é um vídeo super estabilizado. Parece que você tem um gimbal. Outras marcas, como a Samsung e outras marcas, já traziam esse tipo de gravação de vídeo, só todos em Full HD 30. A Apple trouxe agora a possibilidade de você gravar esses vídeos em 2.8K, que é basicamente como a GoPro também faz, em 60 FPS. Então, os vídeos de ação que requerem uma cena com mais movimento e 60 frames é uma cena que vai estar mais fluida, você pode gravar a 2.8K com uma super estabilização. E ainda gravar esse vídeo em HDR Dub Vision. E não é uma funcionalidade só dos modelos Pro. Em todos os iPhones, do 14 ao 14 Pro Max. E galera, esse lance de ter um iPhone agora, um Plus, um 14 Plus, com tela de 6.7 polegadas, que é o mesmo tamanho da tela que a gente vai ter no iPhone 14 Pro Max, é muito legal. Porque além de você ter a tela do mesmo tamanho, você vai poder ter a mesma performance de bateria que você tinha que pagar mais, às vezes só porque você queria aquela quantidade de bateria a mais do modelo Pro Max. Agora você pode ter a tela grande do Pro Max e a quantidade de bateria do Pro Max num 14 Plus, que é basicamente um iPhone 14 com tela maior e bateria melhor. E essa bateria melhor é o equivalente a você reproduzir 26 horas de vídeo continuamente. Para traduzir em miúdos para vocês, a bateria do iPhone 13 Pro Max, do 12 Pro Max já era boa, mas do 13 Pro Max ficou ainda melhor. Nos meus usos aqui, pessoal, no meu uso, é uma bateria que durava de manhã às 8h30 às 11 horas da noite, sem acabar a bateria, independente do que eu fazia durante o dia. Então, é bateria demais. Até os iPhones 13 tinham uma bateria boa e o 13 Pro também já vieram com uma bateria boa. Imagine só, agora, um 14 Plus com tela de 6.7 polegadas e a bateria do modelo
Pro Max. A Apple trouxe outras duas coisas muito legais para todos os iPhones, pessoal. A primeira delas é agora a detecção de acidente. Então, se você sofreu um acidente de carro, né, se o smartphone estiver ali no seu suporte do carro, estiver no teu bolso, não interessa, ele vai, através do giroscópio, das coisas que tem dentro do smartphone, detectar se você sofreu um acidente, se você capotou, a intensidade da batida, da frenagem, enfim, do impacto, ele vai detectar se você sofreu um acidente e ele pode chamar o serviço de emergência e ligar para os seus contatos de emergência automaticamente. Você não precisa fazer praticamente nada. Ele vai aparecer na tela. Se você estiver consciente, espero que vocês não usem também, assim como a Apple disse, você pode interagir se está tudo bem, tudo ok, ou não. Se não houver resposta, ele vai fazer uma ligação, fornecendo sua localização e ligando para o serviço de emergência dizendo que você sofreu um acidente. Outra coisa muito legal que vem em todos os iPhones, por enquanto só nos Estados Unidos e Canadá, é aquilo que a gente já falava uns 2 anos atrás, que é a possibilidade de você, quando está num lugar ermo, pesquisa aí, ermo, tá? Num lugar que você não tem comunicação de Wi-Fi, nem comunicação celular, você está perdido numa floresta, numa montanha, no deserto, em algum lugar, se você caiu num buraco que não tem nada de conexão, um buraco fica difícil, né? Dependendo, porque ele precisa de céu aberto. Você vai poder mandar mensagem de texto para um satélite. Você vai basicamente pegar o seu iPhone. Isso aí você precisa, obviamente, estar consciente, não é o serviço de acidente. Você vai pegar o seu iPhone, vai apontar ele assim, colocar ele para cima, abrir e ele vai mostrar para você qual a localização do satélite. Você pode acompanhar o satélite enquanto manda umas mensagens pré-programadas, fornecendo a sua localização e o que está acontecendo, qual que é o problema que está acontecendo com você. Isso pode demorar mais ou menos uns 15 segundos para enviar essa mensagem ou até alguns minutos, dependendo se o céu está aberto, se está nublado, dependendo do satélite, enfim. Você vai conseguir de 15 a alguns minutos mandar essa mensagem para fornecer, para pedir um socorro. Lembrando que só está funcionando nos Estados Unidos e quem comprar um smartphone por agora, o modelo 14, vai ter isso disponível de graça até 2024. 2023, 2024, até a data da compra do seu dispositivo. Lembrando que depois, provavelmente, a Apple vai cobrar você. E esse serviço não está disponível no Brasil ainda, somente nos Estados Unidos. Outra coisa legal, pessoal, que agora, além das lentes novas que eu falei no começo do vídeo, que a Apple tem a lente nova importada do 13 Pro Max e do 13 Pro para o iPhone 14, nos modelos Pro, que também tem outras lentes, a gente já vai falar já, todos eles vão ser capazes de ter uma solução de software, um processamento de imagem mais eficiente e conseguindo até 2,5 vezes mais luz, melhorando assim a quantidade de luz na cena, reduzindo o ruído, fazendo fotos com menos ISO, reduzindo talvez a velocidade daquele tempo de fotos noturnas em até 2,5 vezes mais eficientes ou mais claros, tá? A Apple fazendo um processamento dessa foto nas camadas mais baixas antes de subir a camada do RAW para entregar o seu RAW ou o seu JPEG, conseguindo aí uma qualidade de imagem muito melhor. 2,5 vezes mais luz é muito. E aí fica aquela pergunta de vocês, né? Mas e o preço? Aumentou ou não aumentou? Pessoal, os iPhones 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max começam da seguinte forma. O modelo mais barato do iPhone 14, que é o iPhone 14, aliás, vem em $799. Os preços oficiais do Brasil a gente só tem para os modelos base, tá? E o modelo base vai ser cobrado no site da Apple quando disponível aqui no Brasil e a gente ainda não tem a data de disponibilidade em $7.599. Você não escutou errado. O preço do iPhone mais barato de 128, não é o Plus, custará $7.599. Nos Estados Unidos, $799. Então, se você quiser basicamente chutar o preço dos outros, é só pegar o preço em dólar que eu vou acabar de falar para vocês e multiplicar mais ou menos por 10, que vai ser mais ou menos o valor do seu novo iPhone, tá? Lembrando que o modelo 14 Plus é $100 mais caro. Se a gente aplicar a mesma conta, a gente pode chegar no 14 Plus começando a $8.599 aqui no Brasil. Subindo para os modelos 14 Pro e 14 Pro Max, são degraizinhos de 100 em $100. $799 para o modelo 14, $899 para o modelo 14 Plus, $999 para o modelo 14 Pro e $1.099 para o modelo 14 Pro Max. Todos os modelos base. Lembrando que os modelos Pro você pode subir até 1 TB e não começa em 256, também começa em 128.
E os modelos não Pro do 14 e 14 Plus você pode ter 128, 256 ou 512. Uma informação muito importante para aquela galera que pensa em buscar um iPhone lá fora. Eu não sei como é que está hoje a efetivação, a habilitação desses chips eSIM no Brasil, com a Claro, com a Vivo, quem tiver aí, por favor, escreva. Mas você, nos Estados Unidos, quem for buscar lá, for viajar, não vai vender nenhum modelo de iPhone com a gavetinha de colocar o seu SIM card, o seu chip de operadora. Só vai ser exclusivamente eSIM nos Estados Unidos. Os modelos brasileiros você vai poder ativar eSIM e o chip físico também, quando comprar aqui no Brasil. Então, já é um problema aí. Não sei como é que vai ser a ativação, como é que você vai fazer, se todas as operadoras estão com um serviço descomplicado, óbvio que dá para ativar, eu não sei como é que está essa facilidade, mas você, se gosta de ter um chip físico para colocar de um aparelho no outro, embora o eSIM seja mais seguro ainda, você não vai ter nos Estados Unidos os modelos com gavetinha para chip. É só eSIM, que é o chip virtual, que você pode ativar com o QR Code, por exemplo. E não menos interessante, entrando agora para falar um pedacinho dos modelos Pro, a Apple continuou com o notzão padrão que eles tinham nos iPhones 13 para trás, né? Aquele note que pegava um recorte, o bigodão ao contrário. Sim, continua nos iPhones 14 e 14 Plus. E para o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ele foi mudado. E olha que eu não achei muito bonito, não. E para começar a falar dos modelos Pro aqui, pessoal, eu vou começar pelas cores. Eu falei para vocês que os iPhones 14 e 14 Plus têm 5 cores. Os modelos Pro e Pro Max, 14 Pro e 14 Pro Max, têm 4 cores. São o preto espacial, o prateado, o dourado e uma cor nova que é o roxo profundo. Todos eles com Ceramic Shield e com a qualidade de aço cirúrgico, aço inoxidável de qualidade cirúrgica, que deixa eles mais pesados. E lembra que eu falei para vocês do peso dos modelos não Pro? Quando eu falei para vocês do peso, cara, o peso do modelo 14, o iPhone 14 pesa 172 gramas. O mesmo tamanho do Pro são 206 gramas. É muito mais pesado por conta de ter sensor LiDAR lá atrás, ter uma câmera a mais, um módulo a mais e por ser construído não em alumínio, em aço inoxidável, tá? O modelo Plus, o 14 Plus, pesa 203 gramas e são 6,7 polegadas. A mesma polegada no iPhone 14 Pro Max são 240 gramas. Então os modelos Pro são relativamente bem mais pesado. E uma coisa interessante aqui, a gente não tem uma diferença grande de resolução do modelo 14 para o modelo 14 Pro. Mas do 14 Plus para o 14 Pro Max, os dois de 6,7 polegadas, a gente tem uma grande, eu diria que é grande, é significativa o aumento de resolução do modelo Pro contra o não Pro, que é a versão Plus. A tela do modelo não Pro é 2278 por 1184 pixels. Já o modelo Pro é 2796 por 1290 pixels com 460 ppi de densidade. Tudo que eu falei do iPhone 14 aqui sobre a tela se aplica, a tela HDR, né, a proteção no vidro e tudo, se aplica para os modelos Pro aqui, só que uma coisa diferente que eu falei agora há pouquinho para vocês é que os modelos não Pro continuam com aquele note tradicional que a gente tinha na linha iPhone toda para trás aí. Os modelos Pro têm um notzão em formato de pílula, que a Apple agora denomina, o nome disso aqui é Dynamic Island, ou seja, é uma ilha dinâmica. Island é ilha, não é? Eu acho que é ilha a tradução, não é? Se não for, eu vou escrever embaixo, mas eu acho que é. O que acontece? O Note agora é num formato pílula e ele pode interagir com a tela, colocando algumas notificações, se modificando, trazendo interações ali de áudio, reprodução de áudio e outras coisas que partem dali de cima nesse Dynamic Island, ou seja, um notezinho em formato de pílula. Confesso, eu sempre acostumo com as coisas, mas assim, a primeira olhada, eu prefiro do jeito que era antes. Pode ser que quando pegar na mão, acho que eu vou mudar de ideia, eu vá achar ele legal. Mas enfim, por enquanto acho que o Note antigo era mais bonito do que esse. Na tela, a principal diferença dos modelos Pro é que você tem uma tela aí que vai em um display de 1 Hz até 120 Hz, ou seja, um display que vai trazer uma economia muito maior de bateria para você. Quando você estiver estático com a tela, ele vai poder reduzir esse refresh, essa atualização de tela e economizar muito mais bateria. E com uma funcionalidade ainda legal, que é o Always On Display, que é diferente do que a gente já viu em Android. É uma tela totalmente acesa, né? Com um brilho reduzido, mas ainda mantendo o skin tone da pele, se você decidir colocar uma foto ali.
e você vai ter praticamente a tela de bloqueio acesa do seu smartphone caso você queira deixar. Isso só nos modelos Pro. Então, o display de 1 a 120 Hz, que é o display ProMotion, essa super atualização muito mais fluida, você vai ter só nos modelos Pro. E outra diferença é a quantidade de brilho, que é de 800 nits, o brilho típico nos iPhones 14 e 14 Plus. No modelo Pro é de 1000 nits no 14 Pro e 14 Pro Max. Pode ser de 1600 nits na reprodução de vídeo HDR, contra os 1200 nos modelos não Pro. E se você estiver reproduzindo algo ou exibindo algo em um ambiente externo sob a luz do sol, ele pode te dar um pico de 2000 nits, que deve ser suficiente para você ver até sobre o sol do meio-dia a sua tela do seu iPhone Pro. Como eu já havia dito quando a gente estava falando dos iPhones 14 e 14 Plus, você tem o chip A15 Bionic lá, e nos modelos Pro agora você tem o A16 Bionic, que é mais eficiente. O quanto eu ainda não sei, não pesquisei, estou gravando esse vídeo no mesmo dia do lançamento, mas enfim, é um 16 Bionic contra um 15 Bionic das versões não Pro. E agora o que brilha, a novidade das câmeras dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, pessoal. A Apple saiu daquela tradição das câmeras de 12 megapixels que os modelos não Pro ainda continuam, para uma câmera principal traseira de 48 megapixels. 24mm de equivalência contra os 26mm dos modelos não Pro, então é uma câmera um pouquinho mais angular da câmera principal, com abertura de f1.78 ou praticamente f1.8, com estabilização ótica, com deslocamento de sensor, né, que é o Sensor Shift de segunda geração, com todos os pixels podendo fazer o foco, assim como tem também nos modelos não Pro. Então agora é 48 megapixels. Você vai poder utilizar essa câmera para fazer fotos de 12 megapixels no modo normal, ou você pode utilizar no modo Apple Pro RAW para fazer fotos em 48 megapixels. Lembrando então que ela usa a tecnologia de pixel binning, juntando 4 pixels em um para poder conseguir muito mais luz. Você está saindo de uma câmera que era f1.5 para f1.8. Muita gente vai ficar pensando sobre isso, numa abertura maior, que era no passado uma abertura menor agora, de f1.5 para quase f1.8. Mas você tem aí a junção dos pixels trazendo a possibilidade de ganhar mais luz ainda. O que você pode perder é a profundidade de campo das fotos. Os modelos 13 podem fazer uma foto com desfoque de fundo natural um pouquinho melhor, mas você vai ter a capacidade muito aumentada utilizando esses 48 megapixels da câmera para fazer o pixel binning. A câmera ultra angular é também diferente do iPhone 14 e 14 Plus, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco no começo do vídeo. É aquela câmera que a gente já tinha nos modelos 13 Pro e 13 Pro Max, que é uma câmera com autofoco ultra grande angular, essa também de 12 megapixels, com o autofoco, capacidade de fazer foco muito próximo, além dela captar um ângulo muito grande, diferente da linha não Pro. Essa câmera é de f2.2 com ângulo de visão de mais ou menos 120 graus, com correção de distorção nas cenas grande angular. Você ainda pode fazer um zoom de 2x, que a Apple coloca nas especificações do produto como uma lente 2x, que é a mesma lente principal de f1.78, não utilizando o sensor todo, como os 48 megapixels, para fazer um zoom de 2 vezes, e aí vai te entregar fotos também de 12 megapixels, utilizando a inteligência computacional da câmera. E você ainda vai ter a terceira câmera de fato, que é a câmera de zoom, aquela câmera de retrato, também de 12 megapixels, com 77mm de equivalência. Então lembrando que a principal é 48, mas a ultra grande angular é 12. A segunda possibilidade de fazer uma foto em 2x continua de 12 com a mesma câmera principal, e a câmera teleobjetiva 77mm de equivalência, né, uma lente de 77mm de equivalência, f2.8, que é a câmera que a gente já tinha de retrato para fazer todos aqueles modos retrato lindos que a Apple faz. E aí a outra diferença é o sensor LiDAR que vai lá atrás, que vai ser capaz de medir um pouco melhor a profundidade nas fotos noturnas, para mapeamento de ambiente. A frontal é 1.9 para toda a linha, e esse também dos modelos Pro tem autofoco na câmera frontal, e também vai fazer o mesmo tipo de vídeos que os modelos não Pro fazem, aquele vídeo cinematográfico podendo ser feito em 4K 30 na traseira, na frontal o modo ação em 2.8K a 60 FPS, e a diferença de você poder fazer fotos em Apple Pro RAW só nos modelos Pro, você vai conseguir tanto na frontal quanto na traseira, e fazer o Apple ProRes, que é a gravação com aquele bitrate super alto, com uma qualidade extraordinária dos modelos Pro, e fotos no Apple Pro RAW. Lembrando que deve permanecer a mesma coisa ainda, os modelos de 128 não conseguem gravar Apple ProRes em 4K, só Full HD.
pela capacidade, obviamente, de armazenamento. E pessoal, e quando a gente tiver informações sobre a capacidade das baterias, a gente volta aqui para falar um pouquinho sobre a capacidade das baterias, porque a Apple não divulga no evento, mas uma coisa que não mudou, tá? Você não teve aumento na capacidade de carregamento, nada foi dito sobre os carregadores terem aumentado. Inclusive na página da Apple ela diz que continua carregando a 20 watts e continua o carregamento sem fio MagSafe a 15 watts. Então não teve, como a gente ouvia por aí dizer, que haveria uma mudança para carregamento de 30 watts. Continua o carregador de 20, que é o mesmo carregador que você tem aí do seu iPhone 13, 13 Pro Max, que é o mesmo, até dos iPads, que é o mesmo carregador de 20 watts, que inclusive vende no nosso canal de descontos aí na descrição. Por favor, entra no nosso canal de ofertas aí, eu vou deixar o link de todos esses produtos novos, caso você queira ver as especificações todas, dos Apple Watches, do fone de ouvido novo, do Apple Watch, cara, Ultra, que é um espetáculo, e dos iPhones novos. Eu vou deixar os links lá dentro do nosso canal de ofertas, entra aí. Quando tiver oferta dos iPhones também, a gente sempre posta aí dentro. E eu sempre deixo aí dentro desse grupo também, a gente sempre acaba postando ofertas desse carregador original da Apple, que muita gente compra todo dia. E agora uma questão que permeia a cabeça de vocês é: será que a Apple vai mandar carregador na caixa? Porque vocês sabem que a Apple foi proibida de vender os novos iPhones, a fabricação dos novos iPhones. No Brasil, ela não pode, a multa acho que é mais de 12 milhões, eu não lembro o valor exato, ela vai ter que fornecer o carregador aqui para o Brasil, certo? Dos iPhones 12 para cima, 12, 13 e provavelmente o 14. E algumas pessoas se perguntam, será que ela vai vender então os iPhones aqui no Brasil? Eu acho que vai vender. E vai vender com carregador, ela deve ouvir o que a justiça obrigou. Então a Apple deve vender aqui no Brasil os novos iPhones 14, todos eles com carregador, porque a justiça brasileira diz que é um item imprescindível para o uso do smartphone, que eu também acho. E a desculpa de ser pelo meio ambiente, para mim, não cola muito não. Enfim, ela deve ser obrigada a vender os novos iPhones 14, todos com carregadores aqui no Brasil. Vocês sabem, por favor, se inscrevam no canal, porque a gente vai voltar com muito mais vídeos aqui. A gente vai fazer teste de câmera de todos esses aparelhos. E o seguinte, disponibilidade desses produtos aqui no Brasil, provavelmente lá para novembro. Por quê, pessoal? A disponibilidade de comprar lá nos Estados Unidos o iPhone 14 Plus, por exemplo, pegar nas mãos, a pré-ordem você consegue fazer daqui uma semana, acho que uma semana ou duas. A disponibilidade do 14 Plus, por exemplo, que é o maior, não Pro, é só para 7 de outubro, daqui 30 dias, certo? Então, preste atenção, eu acho que disponibilidade Brasil, de fato, que é os aparelhos que devem vir com entrada para SIM físico, aqui no Brasil, lá fora, lembrando que é só eSIM nos Estados Unidos, não sei como vai ser os modelos europeus, mas não acho que deve chegar os modelos aqui no Brasil antes de novembro. Para Black Friday, os aparelhos devem estar aí. Mas antes disso, não sei não. Só importando de alguma forma. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Se gostou, por favor, deixa o like, comenta aí, compartilha com a galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.